você está certa. Se eu não entendo o business, primeiro eu tenho que entender esse business. Por isso a gente começou falando que antes de olhar para o business, eu olho para o entorno. Se eu entendo o ambiente econômico, jurídico, tributário, social, ambiental, dependendo do tipo de coisa que você faz. Agora em alta. Você entende isso, aí você vai... Qual é o business que eu vou atuar dentro disso? Aí você mergulha no business. Seja ele o que for. A controladoria, ela tem que te ajudar a monitorar tudo isso. Quando que ela vai ser estratégica? Quando ela extrapolar controle. Se ficar só no âmbito de controle, é a controladoria tradicional. Extrapola o controle e me ajuda a tomar decisão. Peraí, deixa eu usar essa informação de controle de estoque que você tem aqui para eu entender o prazo médio de estocagem. Porque na realidade, você vê muita empresa e fala assim, meu departamento de controladoria me entregou os relatórios. Aí eu pergunto, e? Aí faz aquele trabalho bonito, entrega aquele monte de dashboard, né? Aquela coisa bonita. Porque, né? O pessoal fala bonito. É gráfico, tá, gente? Dashboard é gráfico. Então, entrega aqueles gráficos tudo colorido, mas não tem uma linha ali que diga assim, mas nenhuma, sabe? Eu pego vários. Não tem nenhuma linha assim que diga, o que eu vou fazer com isso? Porque você entregar índices é muito tranquilo, porque é só você tá pegando dados que aconteceram, dados que eu projetei, versus dados que aconteceram, e gerei uma diferença. Pode ser boa ou ruim. Onde eu errei? Né? O que eu faço para melhorar? O que eu faço para não acontecer de novo? Na minha visão, a controladoria estratégica ela deve focar esse ponto. Então, quer dizer, primeiro você planejou, sugeriu, agora controlou, mas e daí? Né? Então, esse resultado, na minha visão, assim, mercado mesmo, quando a gente pega com os clientes que têm esses serviços ou internos ou terceirizados, tá faltando dizer porque o que vai fazer? Porque o cara não entende do business. Ele só gera o número, ele não entende, ele não se aprofundou no negócio, e aí ele não consegue gerar informação. Você tocou no ponto sensível. Sensível para comentar ou sensível porque é acessível? Sensível, não, para comentar pra gente vai ser fácil, mas é sensível pro business. Por quê? Uma controladoria bem feita, bem estruturada, ela gera muita informação. E você já foi um pouquinho mais lá frente para dizer que essa informação, ela não é organizada só sobre a forma de relatórios. Hoje em dia a gente tem tecnologia e é barato, não é coisa cara. De novo, né, a gente está falando de controladoria para ninguém achar que isso é coisa de empresa grande. Não, isso é coisa de empresa grande, isso é coisa de empresa média, isso é coisa de empresa pequena, isso é coisa de microempresa. Você pode ter relatórios e você pode usar informações de uma maneira mais visual. Aí você deu o exemplo dos dashboards, que vem daquela ideia de BI, que o BI, né, é aquela inteligência do negócio. É por isso que eu falei que você tocou num ponto sensível. A inteligência do negócio está ali. Só se eu que estou do outro lado da telinha do computador, do tablet, do celular, eu não entendo o número, aí você falou, né? Cara, eu tenho um gráfico bacana, eu tenho um número bacana, eu não consigo interpretar aquilo. Aí é uma função da controladoria. A controladoria, o controller, ele não toma decisão, mas ele deveria estar em condições de apoiar a tomada de decisão. Eu, como gerente ou como diretor, eu deveria conseguir entender aquele gráfico, aquele número. Eu deveria. Se eu não consigo... Mas não é sua área, gente. Carlinha, não é a minha área. Mas você tem que ter pessoas que te auxiliem. Mas se eu sou um diretor financeiro, se eu sou um diretor... O diretor sim. Né, o empresário o gerente... Difícil. Então, é difícil, mas ele precisa evoluir para esse nível. Essa é uma provocação válida para a gente fazer aqui. Né? O empresário... Ele não pode, não importa o tamanho, ele não pode ser só o visionário, cara. A gente precisa do visionário. Só o fomentador de negócio. Não pode, Carlinha, tem que ter um certo equilíbrio. Porque se eu sou o visionário, mas eu não consigo visualizar também adequadamente os riscos, aí eu quero entrar num outro lado da controladoria estratégica, porque hoje em dia, uma das áreas que mais tem se desenvolvido em termos de gestão são os modelos de gestão de risco, são as auditorias baseadas em risco, controladoria baseada em risco. Por quê? Porque risco é uma questão importante. Não adianta só a visão se eu não consigo dosar o risco. Eduardo, relaxa. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então o risco não é problema. Muito visto na área pública, né? Que a gente é obrigado, inclusive, agora com a experiência que eu estou tendo na área pública pequena, existe uma regra do TCU que você faça a verificação dos riscos por atividade. E isso não foi muito, vamos dizer assim, ele não foi condimentado, né? Tipo o temperinho da comida, ele não foi muito condimentado nas nossas empresas quando nascem, né? De você ter um negócio e
e você analisar que tipo de risco está envolvido em várias fases desse negócio, para você mitigar esse risco, né? Que a gente tinha muito essa visão que você falou, quando a gente estava fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado. Quanto maior risco, maior retorno. Calma que essa regra não é verdadeira hoje em dia também 100%. Porque a gente pode minimizar, quando a gente começa a analisar e trabalhar risco, quanto menos risco você tem, mais rentabilidade você tem. Eu acho que o longo da história está provando algumas coisas, porque o mundo muda, né? E a gente pode melhorar isso. O problema não está no jargão, não. A regra vamos alinhar isso aí. Você como ótimo finanças, né? Então, isso é a provocação. A minha formação de finanças sugere um alinhamento. É o seguinte, quanto maior o risco, maior o retorno. Só que eu preciso gerenciar esse risco. Aí é que está o problema. Eu não posso contar com a sorte. Essa é a diferença. O jargão não está errado. Seja pelo viés da economia, seja pelo viés das finanças, quanto maior o risco, maior será a possibilidade de retorno. Isso deveria sugerir que, se o risco é muito grande, eu deveria ter uma boa gestão de risco. É só isso. Nós, contadores, não somos treinados para isso. Eu sou graduado em contabilidade, você é graduado em contabilidade. Então, a gente é treinado para evitar o risco. Risco não é coisa ruim. É bacana. Por isso que eu falo que não tem milagre, tá, gente? Tem milagre não. Esse negócio do cara vender um milagre pra você dizer que não tem risco nenhum. Cara, não existe. Tem alguma coisa errada. Então, risco não é problema a partir do momento que eu consigo identificá-lo. E aí você falou do modelo do TCU. O modelo do TCU, ele é inspirado nas melhores práticas internacionais de governança, Carlinha. E é muito legal, gente. É muito legal isso. Eu não, gosto. Eu tô vivendo isso agora e é muito legal. Eu gosto por quê? Porque eu enxergo pelo olhar das finanças e em finanças risco não é problema, desde que eu identifique e desde que eu consiga administrar. Pensa, uma seguradora. Uma seguradora, ela pega o risco de milhões de pessoas no mercado e traz para ela. Se a gente achar que risco é coisa ruim, seguradora nunca existiria. Mas por quê? Imagina mesmo. Como é que eu tô ganhando dinheiro em cima do risco dos outros? É isso. Mas veja, a seguradora ela consegue administrar o risco do meu carro ser roubado ou da minha casa pegar fogo de uma maneira diferente do que eu. Então, como eu não consigo administrar esse risco, diante do risco, eu posso assumir o risco. E ela tem dados, eu posso transferir, eu posso administrar, percebe? E ela eu tem posso dados, ignorar. né, Edu? Ela tem dados, que Sim. É isso, né? Controladoria estratégica precisa de informação, né? Gestão. Informação para gerar gestão, porque se eu não tem... Por que a seguradora ela aumenta ou diminui o valor do seguro? Porque ela tem informação de quantos carros bateram, foram roubados, qual tipo de carro, em que cidade, né? Se tem muito roubo numa determinada cidade, o valor... Por isso que ela tem exatamente, você falou uma coisa importante da seguradora, é uma prestadora de serviço que trabalha vendendo algo em cima do seu risco, né? Que ele não é assim, é muito difícil você parametrizar isso para ter cobrança de valor. Então, o que ela faz? Ela pega dados externos daquele local para poder verificar. Opa, então o nível de possibilidade aqui disso dar errado, ele é 10%. Isso aí. Né? Então ela começa a elaborar. Isso faz parte da controladoria estratégica, né? E a gente acabou dando um exemplo sofisticado de risco, porque no caso da seguradora, ela só consegue estimar esse risco usando modelos matemáticos robustos, que a gente chama de cálculo atuarial. Mas para empresa menor, você não precisa de cálculo atuarial, mas você precisa da mesma coisa, identificar o risco. Se eu identifico o risco, eu posso estabelecer gestão sobre ele. É isso que eu queria chamar a atenção. Ferramentas, né?